Bem-vindos a mais um mergulho aqui na revista semanal. Temos bastante coisa interessante para desvendar hoje. Realmente, juntamos um material bem diverso, sabe? Daquele tipo que a gente gosta, com temas históricos, atuais, polêmicas. É isso aí. A ideia, como sempre, é a gente te guiar pelos pontos mais importantes e as ideias que mais provocam a reflexão, sem enrolação, direto ao ponto. Exatamente. Já que falamos em ponto, vamos começar com um encontro, digamos, bem singular. É verdade. A primeira parada da nossa viagem é lá em 1904, numa audiência papal. Theodor Herzl, o fundador do movimento sionista moderno, se encontrou com o Papa Pio X, e a gente tem acesso ao relato pessoal do Herzl sobre esse momento. E ele já começa descrevendo o ambiente, né? Tipo, ele fala da guarda suíça, toda paramentada. Ah, sei lá, meio padres medievais, talvez. É, mais ou menos por aí. E aí ele fala dos religiosos, que pareciam mais bajuladores, sabe? E toda aquela pompa dos oficiais e camareiros. Já dá pra ter uma ideia da atmosfera, né? Super formal. E aí, logo de cara, a gente já vê um choque cultural, digamos. O Herzl menciona que ele não se sentiu à vontade com os protocolos, principalmente com o lance de beijar a mão do Papa. Ele se recusou. Parece que isso não passou batido. Pelo jeito, não. O próprio Herzl achou que tinha desagradado o Papa, né? Porque, tipo, era costume geral se ajoelhar, ou pelo menos beijar a mão. É uma demonstração de Yeah. respeito, né? Mas já dá pra ver ali a diferença de perspectiva, de poder. Total. E o pedido do Herzl? Bom, ele foi direto ao ponto. Queria saber sobre a possibilidade de judeus se mudarem para Jerusalém. E a resposta: não podemos encorajar esse movimento. Bem direto. Sem rodeios. Isso. E qual foi a justificativa do Papa? Religiosa, né? Ele É. deixou claro que Jerusalém era sagrada por causa da vida de Jesus. Que ele chamava de Jesus, né? Com sotaque veneziano. É isso mesmo. E o Papa, como líder da Igreja Católica, não podia apoiar o movimento de pessoas que não reconheciam Jesus como Messias. É um impasse, né? De um lado, a importância espiritual de Jerusalém, do outro, as aspirações, vamos dizer, nacionais do movimento sionista. É isso aí. E o Herzl tentou argumentar sobre a extraterritorialidade dos locais sagrados, né? Sim, Her Sacrae Extra-Commerce. Coisas sagradas fora do comércio, tipo, protegidas. Mas não colou. O Papa até reconheceu que o controle turco da época não era o ideal, mas mesmo assim. Não podia apoiar a ideia de judeus controlando Jerusalém. Exatamente. A Não, questão não era quem controlava, mas sim quem não devia controlar. Entendi. E aí a conversa foi para um lado mais teológico, né? O Papa traçou dois caminhos possíveis para o povo judeu. Ele disse, basicamente, se os judeus continuassem fiéis à sua fé, esperando um Messias que os cristãos já tinham, a igreja não ia ajudar. Porque eles negavam Jesus, né? Isso. E se fossem para a Palestina sem religião, aí ele via com ainda menos favor. Porque, para o Papa, o judaísmo era a base do cristianismo, mas já tinha sido superado por Cristo. É por aí. E Herzl, ele até pensou em responder com uma ironia, tipo, ninguém acredita em seus parentes, mas se segurou. Ele preferiu argumentar que terror e perseguição não iam converter os judeus. Aí o Papa mandou uma. Jesus veio sem poder, pobre, em paz e foi perseguido, mas mesmo assim, cresceu o número de seguidores em 3 séculos. Sem pressão, sem nada. Ele deu a entender que os judeus tiveram o mesmo tempo para reconhecer Jesus e não fizeram. Cada um com sua fé, né? Pois é. E o Herzl, mudando um pouco o foco, falou da situação difícil dos judeus na época, da necessidade de um lar. Ele até disse que não era, tipo, Jerusalém especificamente, podia ser a Palestina como um estado secular. Mas o Papa foi irredutível. Não podemos ser a favor disso. Posição firme. Tolo. E o que me chamou a atenção foi que o Papa mencionou momentos bons com judeus em Mantua e até uma visita recente de 2 judeus. Ele reconheceu a conexão pessoal, a cortesia, filantropia, mas Nada que mudasse a posição dele. ele achava que se os judeus fossem para a Palestina, a igreja ia ver como uma chance de conversão. Foi o cara que se converteu no caminho para Damasco, né? É. E quando o LP chegou, interrompeu a reunião. Rolou um climão por causa do Herzl não ter beijado a mão do Papa, né? O LP tentou explicar meio que se desculpando pelo Herzl. Mas o Papa disse que estava feliz de ter conhecido seus neurocomendatori. Pelo menos em nível pessoal ele aceitou. Mas na questão central, O sonoro não passa, mano. não podemos. Não é. E o Herzl saiu de lá com um aperto de mão, em vez dos gestos tradicionais. E ele ainda reparou numa pintura que mostrava um imperador ajoelhado diante do Papa, recebendo a coroa. É um símbolo da relação entre o poder religioso e o secular, né? Total. E esse encontro ele mostra bem as tensões, né? A autodeterminação, as crenças religiosas, a política, a espiritualidade, tudo misturado. E essa mistura, essas tensões, elas continuam até hoje, né? Em vários contextos. Com certeza. E por falar em contextos, a próxima fonte nos leva para o debate sobre censura. O título já é provocativo. A revolução devora seus filhos.
E o autor não economiza nas palavras. Ele diz que qualquer regime que defenda ou pratique censura oficial, não importa o motivo, vai acabar virando uma ditadura. E ele não acredita em censura do bem nem tirania moderada. Ele acha que a rejeição à censura deveria ser, o senso comum no Brasil. Ele critica o papo de autoritarismo necessário. Até cita um colunista que defendeu isso na época da pandemia. Ele vê a democracia como algo que precisa ter coerência. Ele chama essa democracia que a gente vê por aí, que diz que defende direitos, mas que na prática sufoca opiniões diferentes de democracia identitária. Que seria uma democracia falsa. Esquizofrênica, ele diz. Interessante. E agora, saindo do debate político, vamos para energia verde. Bora. A próxima fonte fala de um projeto no ZUE, a usina solar de Ivampa, na Califórnia. E aí a gente descobre que a empresa que ia comprar a energia da usina desistiu do negócio. Pois é. A Pacific Gas and Electric cancelou o contrato por causa do baixo desempenho da usina. E o pior é que o Serviço de Pesca e Vida Selvagem do ZUI classificou a usina como uma mega trap para a vida selvagem. Os caras descobriram que a luz dos espelhos atraía insetos. Que atraíam pássaros. E os pássaros acabavam fritos pelos raios solares. Tipo 2 pássaros por minuto. E os trabalhadores chamavam isso de streamers. Nossa, que horror! E além da questão ambiental, a usina não estava entregando a energia prometida. Tanto que a outra empresa que tinha contrato, a Edison Electric, também queria sair fora. Então, a energia verde nem sempre é tão verde assim, né? Essa história levanta várias questões, né? Sobre os impactos reais dessas tecnologias. Com certeza. A próxima fonte é um trecho bem curto, mas que resume bem a ideia. As consequências negativas sempre voltam para quem causou o problema. O banquete azeto, eles chamam. As ações têm consequências, né? Nem sempre a gente vê de cara, mas elas aparecem. Verdade. E agora, vamos para uma crítica social com uma pitada de humor. Bora! Essa fonte aqui, se Débora Rodrigues fosse de esquerda. E fala de uma cabeleireira que, teve uns problemas com a justiça. Ela vandalizou uma estátua, né? E o autor argumenta que se ela fosse de esquerda, talvez a reação fosse diferente. Entendi. Uma crítica aos padrões duplos, né? Ele questiona se a gente não julga as pessoas com base nas nossas próprias convicções. Boa pergunta. E agora, mergulhando na história e na política brasileira, a gente tem o patrimonialismo. Essa fonte aqui, a chaga do patrimonialismo no Brasil, a herança maldita do Marquês de Pombal, define esse conceito como a mistura do público com o privado. Tipo, usar o poder em benefício próprio, né? Isso. E o artigo diz que essa prática tem raízes lá no Brasil colonial, com o Marquês de Pombal. E que essa chaga continua até hoje, né? Os caras argumentam que é difícil para o agente público separar o que é dele e o que é do Estado. E aí o artigo fala da esquerda brasileira, né? Ele critica as táticas da esquerda para chegar ao poder, falando que eles se inspiram no Gramsci. Um filósofo italiano, comunista. O artigo diz que a esquerda usa cultura, infiltra instituições e destrói tudo por dentro para tomar o poder. Uma visão bem, vamos dizer, particular, né? Com certeza. E agora, uma história incrível. Nicola Bombatti, que era comunista e virou fascista. Se chama João Aignen, relembrando a história de Nicola Bombatti de comunista a fascista sem mudar de crença. O cara foi expulso do Partido Comunista por colaborar com o fascismo, né? Isso. E na época, a União Soviética estava até incentivando relações com a Itália fascista. Ele foi expulso por ser independente demais. Por não seguir a cartilha. E ali, depois da expulsão, ele recebe ajuda. Adivinha de quem? Do Mussolini. Exatamente. Que ironia, né? Total. E aí o Bombatti começa a defender o fascismo no jornal dele. Na verdade. A verdade. É inspirado no Pravda soviético. E ele via o fascismo como uma grande revolução social. Ele achava que o fascismo era a realização dos ideais socialistas. O caminho para a justiça social. Que loucura, né? Total. E quando Mussolini foi deposto, o Bombatti se juntou a ele na República Social Italiana. Apoiada pelos nazistas. E eles tentaram implementar a Carta de Verona, que tinha umas ideias meio socialistas. Tipo, socializar os meios de produção, participação dos trabalhadores, as coisas. Mas, no fim, os dois foram capturados e executados. Pelos partisanos comunistas. Que ironia, né? Demais. A história do Bombatti é um exemplo de como a ideologia pode levar a caminhos inesperados. Com certeza. E a próxima fonte é uma frase bem curta, mas importante. Tolerância com diferentes sistemas de governo. Do Instituto Rothbard Brasil. Lembrete pra gente ser mais aberto, né? Total. E agora uma fonte que provavelmente vai gerar debate. As vacinas causam autismo. Essa fonte já começa dizendo que o consenso científico é que as vacinas são seguras e que quem discorda está espalhando teoria da conspiração. Mas aí o artigo fala da nomeação do Robert F. Kennedy Jr. para o Departamento de Saúde do ZUE.
O RFK Jr. não é cientista nem médico e ele sempre questionou a segurança das vacinas. E o artigo vê essa nomeação como uma chance de ter uma investigação independente sobre o assunto. O autor acredita que isso pode mudar a história da medicina. E ele não se limita ao autismo, né? Ele fala da medicalização da infância, dos custos da saúde, dos ingredientes das vacinas. Ele questiona a segurança de dar várias vacinas ao mesmo tempo. E ele cita uma investigação do Congresso que criticou o CDC e o FDA por não estudarem direito a segurança das vacinas. O deputado Dan Burton liderou essa investigação e parece que eles descobriram que as agências estavam escondendo os riscos. E o artigo diz que, apesar dessa investigação, nada mudou. As preocupações continuam. E aí o autor fala da bioquímica de cada pessoa, né? Que cada um reage diferente às toxinas. Ele diz que não dá para provar que as vacinas são seguras só porque nem toda criança vacinada fica autista. E ele destaca o trabalho do Christopher Exley, que estuda o alumínio no cérebro de crianças com autismo. E tem um estudo do Imperial College London que achou uma correlação entre o aumento das taxas de autismo e o aumento das taxas de vacinação. Mas correlação não é causalidade, né? Exato. Mais estudos são necessários. E o autor ainda acusa as agências de saúde de esconderem dados que mostram problemas com as vacinas. E ele termina com um apelo para ter mais transparência, mais pesquisa independente. E ele deposita fé no RFK Jr. para revelar a verdade sobre as vacinas. E ele ainda pede pro RFK Jr. fazer um pronunciamento dizendo que não vai se matar e que ele precisa de segurança reforçada. Nossa, que climatério. O autor leva essa questão bem a sério. Sem dúvida. Bom, a próxima fonte é um comentário sobre o artigo do patrimonialismo que a gente viu antes. Sanky Sotene, de La Pancha, falando de patrimonialismo, o comentário é a Rogério Torres. O autor concorda que o patrimonialismo é um problemão no Brasil. Mas ele acha que é mais um desvio de rota e não a essência da política brasileira? Ele compara com uma doença. E que precisa ser curada. Voltando às raízes. É isso aí. A fonte 15 fala da vocação do escritor. Uma reflexão sobre o papel do escritor. Ele fala da importância da clareza, da objetividade, da honestidade. De escrever com a consciência limpa, né? Deixar um legado positivo. Exatamente. E agora, vamos para o mundo da tecnologia com a nova era dos microchips. Essa fonte fala da TSMC, uma empresa taiwanesa que domina a produção de chips. Eles desenvolveram a nova tecnologia, a CFET. Que promete revolucionar os chips, sabe? Ultrapassar os limites da lei de Moore. Sei de Moore. Aquela que diz que o poder de processamento dobra a cada 2 anos. Ah, tá. Como funciona essa tal de CFET? Eles empilham os transistores verticalmente, um em cima do outro. Tipo um prédio. É isso aí. E eles usam um design chamado Gate-All-Around, que dá mais controle sobre o fluxo de energia. E a TSMC já está trabalhando para comercializar essa tecnologia, né? Entre 2028 e 2030. Mas essa estrutura vertical traz novos desafios, né? As conexões entre os transistores, o calor. E o silício, o material tradicional dos chips, está chegando no limite. Eles já estão pesquisando novos materiais, tipo de sulfeto de molibdênio. Nossa, que nome complicado. Mas a tecnologia é assim, né? Sempre evoluindo. E essa corrida pelos chips mais potentes tem impacto em tudo, né? Inteligência artificial, carros autônomos. Tudo depende de chips. Verdade. E agora, vamos falar de um assunto que tá dando o que falar. Apostas esportivas. A fonte, quando a sorte não sorri a apostas esportivas e seus impactos econômicos e sociais, mostra a grana que tá rolando nesse mercado. Bilhões de reais, né? E quem tá lucrando são as empresas internacionais, os influenciadores digitais. E o governo, com os impostos. Exatamente. Mas o artigo levanta preocupações, né? Sobre o uso do dinheiro de programas sociais sem aposta. Ele questiona se esses programas realmente ajudam as pessoas a terem uma vida melhor. E como garantir que as pessoas usem o dinheiro de forma responsável. É um dilema, né? Liberdade individual versus responsabilidade social. Difícil. É. Bom, a fonte 20 fala do fim da história, lembra? A Revolução Cultural Silenciosa Instituto Liberal. O autor acha que o Fukuyama errou, que o socialismo não morreu. Ele cita o Foro de São Paulo como prova de que a esquerda está mais viva do que nunca. O Foro de São Paulo, criado pelo Fidel Castro e pelo Lula. Uma plataforma para unir a esquerda latino-americana. E espalhar a ideologia pelo mundo. O socialismo se adaptou, né? Tá aí até hoje. Bem. Bom, a próxima fonte fala do Hayek, né? O Caminho da Servidão, um alerta atemporal sobre os perigos do coletivismo Instituto Liberal. Um clássico do liberalismo. O Hayek defendia que a liberdade econômica é essencial para ter liberdade política. Ele achava que o Estado não devia se meter na economia. E que o planejamento centralizado só leva ao autoritarismo. E ele comparava com o nazismo e o comunismo. É. E ele alertava que o Estado
mesmo com boas intenções, acaba crescendo demais. E controlando tudo. E aí a liberdade individual vai pro vinagre. É, E ele defendia a descentralização, a livre iniciativa. a competição como motor do progresso. Faz sentido. É. E o artigo diz que o livro do Hayek continua atual, né? Com certeza. Principalmente hoje em dia, com tanto debate sobre regulação e intervenção do Estado. O caminho da servidão é um alerta importante. Para não repetirmos os erros do passado. Verdade. E agora vamos falar de leitura. A fonte Entendes o que Lês fala da dificuldade que as pessoas têm de entender o que leem. Principalmente na internet, né? O autor diz que os comentários online geralmente não têm nada a ver com o texto. As pessoas não entendem o que leem ou não querem entender. Ele acha que é falta de compreensão mesmo. E ele culpa os métodos de alfabetização modernos por isso. Ele cita um livro, A Falácia Socioconstrutivista, que critica essas metodologias. Interessante. E agora, uma proposta radical. Fechar o Ministério da Educação. Fecha o Ministério da Educação. Instituto Rothbard Brasil. O autor acha que o MEC não serve para nada. Ele diz que a educação no Brasil só piorou, apesar de todo o dinheiro investido. Ele culpa a burocracia, a centralização. Ele acha que a solução é tirar o Estado da jogada. Uau. E agora vamos falar de pirataria. A fonte DRM, a luta contra a proibição de cópias continua. O Web Insider fala da guerra contra o DRM, a proteção contra a cópia. O autor lembra dos primeiros CDs com proteção, e aí fala dos Blu-rays, que usavam um sistema chamado SX. Esse sistema já era, né? A Intel abandonou. E aí o autor fala de um programa que burlava o DRM, o NBVD-HD. Mas esse programa também foi descontinuado. E aí? Qual a solução? A Bix Review. Outro programa. Ele descriptografa a mídia, tem uma versão gratuita e uma paga. E o autor reclama dos métodos de DRM, né? Ele acha que quem compra a mídia original tem aquele direito de fazer cópias. Para uso pessoal, né? E para preservar o conteúdo. Faz sentido. É. E agora vamos para a economia. A fonte O Curral do Populismo Socializante Instituto Liberal compara a política econômica do governo a um corredor dopado. Que tem um bom desempenho do curto prazo, mas No longo prazo, ele se ferra. o doping seria o aumento dos gastos públicos e da dívida. Isso. E o artigo critica o governo por priorizar o curral eleitoral em vez da saúde fiscal do país. Ele diz que se as coisas derem errado, quem vai pagar o pato é a sociedade. O populismo tem um preço. Com certeza. Bom, a próxima fonte é bem densa. Da metafísica aos algoritmos, como a iniciação científica, poderá nos redimir do autoritarismo Instituto Liberal. O autor fala da relação entre a ciência, a filosofia e poder. Ele faz um histórico, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. E ele critica o cientificismo, né? A ideia de que a ciência é a única fonte de conhecimento. Ele acha que a ciência precisa voltar às suas raízes, à metafísica. Para evitar o autoritarismo, o controle político do conhecimento. E cita vários pensadores, né? Jordan Peterson, Olavo de Carvalho, Hegel. Ele argumenta que muitos cientistas estão se vendendo para o poder, abrindo mão da autonomia. E ele critica a forma como a ciência é usada para justificar políticas autoritárias. Ele cita a entrevista da Jana Bacevich, que falou da influência política na ciência. A ciência não é neutra, né? E ele alerta para o perigo dos algoritmos, que podem manipular a nossa percepção da realidade. A gente está entrando numa era onde a verdade é cada vez mais difícil de encontrar. E o autor vê a iniciação científica como a salvação. Ele acredita que precisamos formar novos cientistas comprometidos com a verdade, com a liberdade. Para combater o autoritarismo. Exatamente. Bom, a próxima fonte fala de um tema importante. Segurança psicológica no trabalho. Segurança psicológica não é passe livre para dizer o que quiser. O autor já deixa claro que não é para sair falando o que der na telha. Segurança psicológica não é sinônimo de liberdade restrita. Ele explica que é sobre ter respeito, ter intenção construtiva nas interações. E que o importante é o impacto do que a gente fala e não a nossa intenção. Ele dá exemplos de comportamentos que parecem autênticos, mas que na verdade são tóxicos. Tipo, falar as coisas sem filtro, ser grosso com os colegas, interromper os outros. E ele lista os comportamentos que criam um ambiente psicologicamente inseguro. Falar dos erros sem culpar ninguém, ouvir com atenção, se arriscar com apoio mútuo, pedir ajuda sem medo, acolher ideias diferentes. Criar um clima de confiança. Exato. E ele alerta que a segurança psicológica não é desculpa para ser mal educado, para fazer microagressões. A gente pode ser autêntico e respeitoso ao mesmo tempo. Verdade.
E agora, vamos para uma polêmica financeira. Como entender as acusações de pirâmide financeira contra a XP? Essa fonte fala das acusações contra a XP Investimentos. Uma empresa americana acusou a XP de operar um esquema de pirâmide. E o foco da acusação são COEs, né? É os certificados de operações estruturadas. Os produtos financeiros bem complexos. É. E o autor do artigo defende a XP, né? Ele diz que não é pirâmide, que a XP só está democratizando o acesso a investimentos sofisticados. E explica que os lucros da XP com derivativos são resultado de expertise, não de fraude. Ele cita o Delta Hedge como exemplo de estratégia legítima. E ele argumenta que a XP tem várias fontes de renda, não depende só dos investidores de varejo. E que a complexidade dos fundos não significa que tem algo errado. O mercado financeiro é complicado mesmo. Com certeza. E agora, uma história emocionante. Charles Jackson French, um herói da Segunda Guerra. O marinheiro negro que disse não para a morte. O Charles era um marinheiro negro da Marinha do ZUE. Que ele enfrentou muita discriminação, né? Mesmo depois de se alistar, de novo, após o ataque a Pearl Harbor. Ele foi designado para uma função que não era de combate. Mas aí um navio dele, o USS Gregory, foi afundado perto de Guadalcanal. E o Charles, que era um ótimo nadador, juntou os sobreviventes numa jangada. Só que a corrente estava levando eles para território inimigo. E aí o Charles teve uma ideia. Ele amarrou uma corda na cintura e nadou por 8 horas, puxando a jangada. Enfrentando tiros e tubarões. Nossa, que coragem! Ele salvou os companheiros. Mas ele não recebeu o reconhecimento que merecia, né? Ele era negro, né? E depois da guerra, ele enfrentou racismo, teve problemas com álcool, morreu cedo. Mas nos últimos anos ele finalmente foi reconhecido. Recebeu medalhas, um navio vai ser batizado com o nome dele. Uma história de superação, de heroísmo. E de justiça tardia. E agora, vamos para um capítulo sombrio da história. Os gulags soviéticos. Como era a vida dentro de um gulag soviético? Os gulags eram campos de trabalho forçado da União Soviética. Criados pelo Lenin. Milhões de pessoas foram presas, milhões morreram. Os campos forneciam mão de obra gratuita para o Estado soviético. Eram campos de concentração. Basicamente. E o artigo descreve a opressão, a violência. Qualquer deslize era punido severamente. E ele conta a história de um cara que foi preso por contar piadas políticas. 10 anos de prisão por causa de piadas. Que absurdo! Os gulags eram um símbolo da tirania soviética. E agora, voltando para o Brasil, a gente tem o ENAD. O silêncio do ENAD 2023, o que está em jogo na educação superior brasileira. O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. É uma prova que avalia a qualidade dos cursos superiores. E o artigo fala do atraso na divulgação dos resultados de 2023. Que deviam ter saído em setembro de 2024, mas até hoje nada. E esse atraso acontece num momento crítico para a educação superior, né? Com a expansão dos cursos de medicina, as altas taxas de evasão, o congelamento dos cursos EAD. E o autor critica o MEC pela falta de transparência. Ele diz que o atraso prejudica as instituições de qualidade, que não podem mostrar seus resultados. E ele lembra da crítica do TCU ao MEC sobre as falhas na regulação do ensino superior. O TCU deu 180 dias para o MEC se organizar, mas parece que nada mudou. E agora, vamos para o Japão. A germofobia sem fim do Japão, Instituto Rothbard Brasil. Esse artigo fala da obsessão do Japão com a Covid. Eles continuam usando máscara, promovendo vacinação em massa. E o artigo critica a mídia japonesa por retratar os céticos da vacina como loucos. Eles usam a alta taxa de vacinação para pressionar as pessoas a se conformarem. E o autor aponta as contradições, né? Tipo, eles admitem que a eficácia das vacinas é curta, mas continuam incentivando a vacinação. E ele atribui essa adesão às medidas sanitárias à confiança do povo japonês no governo. E ele cita estudos que mostram os possíveis efeitos colaterais das vacinas, mas que são ignorados no Japão. É uma censura velada, né? E agora vamos para uma carta aberta. Carta aberta ao ministro Luiz Fux. Essa carta é da Ana Paula Henkel e ela fala do caso da Débora Rodrigues. A cabeleireira que vandalizou a estátua da Justiça. A Ana Paula pede clemência para o ministro Fux. Ela diz que a Débora agiu num momento de desespero, que ela se arrepende. E que as consequências da punição seriam muito graves para os filhos dela. Ela apela para a humanidade do ministro, para ele pensar nas crianças. Uma carta bem emocionante. E a próxima fonte traz o depoimento da própria Débora. Débora, tchau, Débora, tchau, Débora, tchau, tchau, tchau. A Débora admite que o ato dela foi desprezível. Mas ela diz que estava desesperada, que queria ser ouvida. E ela fala do sofrimento de ficar longe dos filhos, de perder momentos importantes. Ela se arrepende profundamente. O autor compara a Débora com os partisanos italianos que cantavam Bella Ciao. Ele diz que a Débora é uma flor que luta pela liberdade. Uma analogia interessante. E agora,
Vamos uma polêmica política. A fake news de Alexandre de Moraes. Essa fonte fala da declaração do ministro Moraes sobre o Trump. Ele disse que o Trump elogiou as urnas eletrônicas brasileiras. Mas isso gerou muita controvérsia, né? Porque o Trump é um crítico ferrenho da votação eletrônica. Ele sempre defendeu o voto impresso, a identificação do eleitor. Ele não confia nas urnas eletrônicas. E o Artigo acusa o ministro Moraes de ter distorcido a fala do